Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pela instabilidade financeira, uma vez mais, em torno do setor bancário. O Banco Central Europeu, a reunião do Banco Central Europeu e os números da inflação a uma semana da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas, de facto, o tema central foi definitivamente em torno do setor bancário, depois de Silicon Valley e do Signature Bank serem fechados pelos reguladores nos Estados Unidos e com palavras, digamos, de que a situação estaria contida. O mercado testou mais um banco regional, desta vez o First Republic Bank, que teve perdas acentuadas em bolsa e que acabou por ser ajudado com depósitos, com uma injeção de depósitos pelos principais bancos norte-americanos, na ordem dos 30 mil milhões de dólares. Por outro lado, estas ondas de choque nos Estados Unidos acabaram por passar o Atlântico para o lado de cá, apanharam o Credit Suisse, que depois de palavras do seu principal acionista, acabar por dizer que não iria injetar mais dinheiro no banco, acabou por levar o banco para uma espiral de perdas, sendo testado uma vez mais pelo mercado, isso que já vinha a acontecer há bastante tempo, o que levou, digamos, a espalhar-se por todo o setor financeiro também europeu, com a voltada das perdas acionistas. Isto levou, de facto, a uma aversão ao risco muito grande durante esta semana. Por aqui vemos as yields que caíram fortemente, com os investidores irem na direção de ativos de refúgio, como são as obrigações soberanas, levando as yields a novos mínimos. Aliás, estas obrigações soberanas tiveram das semanas com maior volatilidade desde a grande crise financeira em 2008, como podemos ver aqui assim pelo índice MOVE, que mede, digamos, a volatilidade nas obrigações e que está a níveis que não se viam desde 2008. Também o VIX, que mede a volatilidade do mercado acionista, também está obviamente em máximos, desta vez em máximos dos últimos 6 meses aproximadamente. Pelo meio tínhamos de facto outras situações que em que nós devíamos estar mais atentos no mercado a elas, nomeadamente a inflação nos Estados Unidos, em que uma vez mais essa inflação caiu desta vez de 6,4% para 6%, exatamente em linha com o esperado, e com a inflação subjacente também a aligeirar de 5,6% para 5,5%. Pelo meio ainda tivemos o Banco Central Europeu, em que subiram 50 pontos base, tal como tinham prometido anteriormente, ou seja, apesar de toda a instabilidade financeira, mantiveram a subida dos 50 pontos, com a senhora Lagarde no fim, primeiro a dizer que vai abordar as duas coisas de formas diferentes e não existe compromisso entre inflação, entre estabilidade de preços e estabilidade financeira, e portanto dizendo que vai abordar as situações conforme elas forem aparecendo, nomeadamente com outras ferramentas que não a taxa de juros. A taxa de juros de subir para controlar a inflação e instrumentos de liquidez de tesouraria para ajudar, digamos, naquilo que for necessário, se é que é necessário, na medida em que diz que a banca europeia continua bastante sólida. Além disso, o Banco Central Europeu também deu indicações de que não haverá orientação futura de taxas de juros e que, portanto, as decisões serão tomadas reunião a reunião, conforme os dados que forem sendo disponibilizados. Obviamente que tudo isto toda esta confusão deu alguma confusão também nos mercados acionistas durante toda esta semana, que não foram uníssonos, ou seja, no final da semana. Acabámos por ter, por exemplo, nos Estados Unidos, uma semana relativamente em ganhos, em que o S&P 500 acabou por ganhar cerca de 1,4%, mas tivemos, por exemplo, o Nasdaq à volta dos 4%, e o Dow Jones praticamente inalterado dos níveis de abertura. Na Ásia tivemos entre ganhos e perdas, tivemos o Nikkei a perder e tivemos, por exemplo, o Hong Kong a ganhar, em que terminou a semana a ganhar 1%, à volta de 1%. Já na Europa, aqui sim, as perdas praticamente foram em todas as principais praças europeias. Tenho aqui sim o Eurostoxx, que caiu à volta de
um pouco menos de 4%, tendo sido essa a média dos índices europeus de uma forma muito geral. Por cá, o PSI 20 caiu cerca de 5%, em que obviamente foi pressionado pelo banco que temos a cotar em mercado, o BCP, que caiu esta semana cerca de 17%, e a Jerónimo Martins, que ganhou cerca de 2%, tendo sido o único título a terminar a semana em terreno positivo. Obviamente os mercados acionistas também tiveram eles bastante volatilidade e também foram impactados pela aversão ao risco, pelas quedas nas yields, pelas quedas dos preços do petróleo, pela subida do preço do ouro. Tudo isso acabou por ter bastante influência nas diversas divisas. O euro-dólar terminou praticamente inalterado, isto porque tanto o euro como o dólar estão pressionados em sentido contrário. Se por um lado o euro-dólar poderia cair com uma apetência para dólares, uma moeda de refúgio, numa situação destas em que colocaria pressão no euro-dólar, por outro lado, na subida de taxas de juros bastante mais agressiva na Europa do que se espera agora nos Estados Unidos, acaba por dar aqui assim algum suporte ao euro e portanto não deixa o euro-dólar cair e suporta também e vai mantendo o euro-dólar a estes níveis. De salientar, obviamente, nesta semana os ganhos do iene, em que o iene voltou a ter o seu papel de moeda de refúgio como já não se via há algum tempo, isto muito à custa da forte queda nos mercados das yields, forte queda nas yields, que acabou por tirar o peso que tem tido normalmente no iene, e isso está a levar o iene agora para ganhos. Por exemplo, o dólar iene se caiu de máximos em torno dos 135 ienes por dólar para acabar à volta dos 131 ienes por dólar esta semana. Também no mercado de commodities se sentiu o mesmo, ou seja, tudo o que foram commodities cíclicas perderam e commodities, digamos, de moedas como refúgio acabaram a ganhar. É o que vemos por aqui, em que o petróleo caiu cerca de 13%, aqui temos o WTI que caiu durante esta semana à volta de 12,5% e por outro lado o ouro subiu quase 7% numa das suas semanas com uma melhor performance dos últimos anos. Esta semana, obviamente que vamos ter que nos preocupar uma vez mais com a situação em torno da banca e vamos ter uma quantidade enorme de bancos centrais e que bancos centrais para impactar, digamos, o mercado esta semana. Vamos começar, digamos, pelo que vai acontecer na banca em geral. O First Republic e o Credit Suisse, apesar de terem sido ajudados a meio da semana, acabaram a semana em fortes perdas, ou seja, nos mercados acionistas continuaram a castigar bastante as ações, tanto do First Republic Bank nos Estados Unidos como o Credit Suisse na Europa. Isso o que indicia é que provavelmente esta situação, este capítulo ainda não foi ultrapassado e esta semana vamos ter que lidar uma vez mais com situações de instabilidade financeira criada uma vez mais no setor financeiro. Além disso, temos inúmeros bancos. Se temos bancos menos impactantes, mais locais, como o Banco Central Turco, como o Banco do Brasil, em que não é esperado que se quer que mexam nas taxas de juros. Temos outros já mais importantes, como o Norges Bank, na Noruega, que deverá subir 25 pontos base para defender uma coroa norueguesa que tem vindo a cair e, por outro lado, para controlar uma inflação que continua bastante alta, bastante elevada. Temos o Banco de Inglaterra, que apesar de há um mês atrás ter dito que provavelmente estaria perto de terminar o seu ciclo de subida de taxas de juros, é esperado que esta semana ainda vá subir 25 pontos até pelos dados da inflação que têm vindo a ser mostrados. Vamos ter dados de inflação esta semana, mesmo antes do próprio Banco de Inglaterra também, e além disso, os números de mercado de trabalho que tivemos na semana passada também foram fortes o suficiente para podermos ter aqui assim uma subida de 25 pontos no Banco de Inglaterra. No Banco Nacional da Suíça, o mercado esperaria, se nada disto acontecesse, que ele subisse 50 pontos, um pouco para acompanhar o que tem estado a acontecer com o FED e com o BCE. Mas numa situação destas, a situação poderá, Thomas Jordan poderá recuar para 25 pontos. Ele não tem tido qualquer orientação futura sobre taxas de juros, portanto estará um pouco mais livre para tomar uma decisão diferente daquela
aquela que foi tomada, por exemplo, esta semana pelo Banco Central Europeu, dos 50 pontos base. Mas, de facto, mais do que o que vai atrair mais atenções há de ser o Banco Central, a Reserva Federal norte-americana e o Sr. Jerome Powell. O mercado está à espera que subam 25 pontos. Isto, apesar dele ter dito que eram 50 pontos, ou que poderiam estar em 50 pontos em cima da mesa, mas não deu indicação precisa de que seriam 50 pontos. Obviamente que os dados todos apontam para que pudessem ser 50 pontos a subida da taxa de juros nos Estados Unidos, mas tendo em consideração a instabilidade financeira que foi criada, e ela foi criada também, digamos, um dos triggers, uma das causas foi a subida forte das taxas de juros por parte dos bancos centrais, poderemos ver aqui assim, digamos, a continuação dos tais 25 pontos, que era aquela linha que ele já tinha começado na última reunião. Por outro lado, o mercado vai estar bastante atento aos tais dot plot, às projeções da FOMC, para ver onde é que as taxas de juros vão terminar. Para já, neste momento, o que está a acontecer é que, em termos de probabilidades, a CME Fed Watch Tool coloca, em termos de probabilidades para uma subida da taxa de juros de 25 pontos, cerca de 62% e 38% para que o Fed permaneça inalterado. Quanto a 50 pontos, que ainda há bem pouco tempo estava bastante na mente dos mercados, ela desapareceu completamente. Por outro lado, os fundos, os futuros sobre Fed Funds apontam para uma taxa máxima à volta dos 4,75 no final desta semana, enquanto ainda há bem pouco tempo ela estava à volta dos 5,5%. Vamos ter também, em termos de dados económicos, obviamente esta semana há alguns dados importantes, nomeadamente, uma vez mais, os PMIs, que principalmente na Europa vão continuar, digamos, a mostrar, ou vão continuar, os mercados vão tentar verificar como é que a atividade económica privada continua a lidar, qual é a confiança dos mercados, e isto vai ser importante, obviamente, para a continuação ou não da subida de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Bom, para já é tudo, bons negócios, boa semana, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!